amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Peço, amada igreja, que abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa palavra o Senhor ele falou comigo na segunda-feira, antes de eu ir para o meu trabalho. Eu abri a palavra do Senhor e Deus falou muito ao meu coração. E quando a pastora falou que era para me ministrar, e Deus falou ao meu coração sobre esta palavra. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao versículo 7. Isaías foi um instrumento de Deus para falar para o povo da vinda do Messias e o que o Senhor Jesus ia passar sobre essa terra. Que diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosquinadores, assim ele não abriu a sua boca. Podereis assentar, amada igreja. E eu tinha lido essa palavra e Deus falou ao meu coração. Quando foi na segunda-feira, no ciclo de oração, a pastora falou: irmã Léia, você pode estar ministrando na sexta-feira. E Deus bradou novamente ao meu coração sobre esta palavra. E eu fiquei meditando na palavra do Senhor. E hoje à tarde, novamente, eu li 3 vezes a palavra do Senhor. E a cada momento que eu li a palavra do Senhor, meu coração, ele tremia, igreja. Porque antes de Jesus vir, há 700 anos antes de Cristo vir sobre a terra, o Senhor nosso Deus, ele falou através do profeta Isaías o que o Messias ia passar sobre a terra por causa de nós. Porque o nosso Senhor Jesus, só Ele que ia suportar o processo que Ele passou. Porque nós não íamos suportar tudo aquilo que Jesus passou. Mas Jesus, Ele passou calado. Jesus, Ele não murmurou. Jesus, Ele não reclamou. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si todo o castigo que estava sobre as nossas vidas. Ele veio e pagou um alto preço por nós. E se a gente for ler lá no Novo Testamento, lá no livro de Lucas, Dr. Lucas, capítulo 15, o verso 1 ao 7. Que homem dentro de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa uma no deserto e vai procurar a que se perdeu? Que eu quero trazer para nós através dessa palavra para a nossa meditação. O mundo, o povo já estava perdido pelo pecado, pela iniquidade. Mas o nosso Deus, Ele não nos abandonou. O nosso Deus, Ele enviou a misericórdia sobre as nossas vidas. Ele enviou o Senhor Jesus para nos ensinar a voltar ao caminho correto. Porque a gente tinha se afastado do nosso Deus.
Mas o Senhor, Ele enviou o Senhor Jesus para nos ensinar a palavra dEle, para nos fazer voltar aos caminhos dEle. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que Jesus, Ele veio com amor ensinar a palavra dEle. Que Jesus, Ele veio, pagou um alto preço ali na cruz do Calvário. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele sofreu tudo ali calado pelas nossas vidas. E se a gente for ler também, lá em Mateus, Deus também falou comigo, através dessa passagem, em Mateus capítulo 26, quando Jesus ele foi no Getsêmani, ali com seus discípulos, foi falar com o Pai antes do crucificamento dele. A palavra do Senhor vai falar para nós que Jesus ele estava aflito. Jesus, no momento que ele estava ali passando, por tudo aquilo que ele ia ver, que ele ia passar, a palavra do Senhor fala que ele foi ao Pai falar com o Pai. Ele vai dizer assim para nós, amada igreja. Louvado seja o Senhor. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus falou para o seu discípulo. Ele foi até o nosso Pai orar, pedir força a Deus, porque ele ia passar por todo aquele processo ali. E ele pediu para o discípulo deles ficar ali orando. Mas o cansaço tomou conta daqueles discípulos e eles dormiram. E a palavra do Senhor vai dizer que aqui, indo um pouco mais para diante, prostou sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja conforme eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. Jesus, ele veio fazer a vontade do Pai sobre essa terra. Se estamos aqui hoje buscando o nosso Pai Celestial, é porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio, pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, para que a nossa sentença não fosse a morte eterna, que era a morte para o inferno, mas o nosso Senhor Jesus foi lá, pagou na cruz do Calvário e arrancou na mão do inimigo a chave no inferno, para nos dar a salvação eterna. A palavra do Senhor fala para as nossas vidas nessa noite. Existem 2 caminhos, o céu ou o inferno. O Senhor deixou escolha para as nossas vidas, mas vai para o céu aqueles que renunciarem à vontade do mundo e viver a vontade do Pai Celestial. E eu falei: Senhor, meu coração tremeu, igreja, porque a aflição que Jesus passou não foi pouca. A tristeza que ele ali sofreu, que a palavra do Senhor vai dizer para nós que o suor do nosso Senhor Jesus Cristo foi um suor de sangue. Imagine a dor que o nosso Senhor Jesus Cristo estava passando, mas ele não desistiu, porque ele sabia que nós precisava dele. Ele foi até o final porque precisava da salvação eterna. E a palavra do Senhor fala que ele orou ao Pai e falou ao Pai: Senhor, que não seja a minha vontade, mas assim a vontade do Senhor. Que a vontade do nosso Pai Celestial
venha prevalecer na nossa vida, que a gente venha ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente venha ver o alto preço que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou pelas nossas vidas. Eu venho te dizer para cada um de nós nessa noite, ei, você tem dono, você foi pagado pelo alto preço, o preço que você foi pago foi o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, Ele pagou pela minha vida e pela tua vida. Você tem dono, você não é órfão, como diz a palavra do Senhor. E assim a palavra do Senhor vai dizer para nós. Nós somos ovelhas do Senhor. E quando a ovelha ela se perde, o bom pastor ele vai procurar a sua ovelha. A palavra do Senhor, como eu disse aqui ainda agora, em Lucas, doutor Lucas vai dizer que eram 100 ovelhas e uma saiu do meio daquelas 100 ovelhas. Por que que o pastor lhe deixou aquelas 99 ali no deserto e foi procurar pelaquela uma que se perdeu? Porque aquela uma que se perdeu, ela precisava do cuidado do pastor. Eu venho dizer nessa noite para as nossas vidas, cada um de nós é ovelha do Senhor. E quando a ovelha do Senhor sai do meio do rebanho, que sai para fora e se perde, o bom pastor, ele vai procurar a sua ovelha, porque ele não quer ver que o lobo pega a sua ovelha, mas o nosso Deus, Ele procura aqueles que estão afastados da presença dEle, para trazer de volta para a casa dEle, e dizer, ei, você tem um bom pastor, ei, você tem um dono, porque eu paguei um alto preço pela tua vida. Satanás não tem autoridade sobre a tua vida, Satanás não tem autoridade sobre a tua casa, Satanás, ele não tem autoridade sobre a tua família. Sabe por quê, igreja? Porque o alto preço, o nosso Deus, ele pagou ali. O Senhor, ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E o que é que a gente tem feito para agradar aos olhos do Pai? Será que a gente tem feito a vontade do nosso Deus? Porque nós estávamos afastados da presença de Deus. E quando a palavra do Senhor vai dizer que uma vez por ano o sacerdote do Senhor, ele levava até o Pai os pedidos de oração. E a palavra do Senhor vai dizer para nossas vidas nessa noite, que quando Jesus ali morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Sabe o que eu quero dizer para cada um de nós nessa noite? O que te impedia chegar até o trono do Senhor, as suas orações, não tem mais nada que te impeça. Entra no teu quarto, joelho no chão, fala com Deus, abre o teu coração perante o Pai Celestial, porque quando abrimos o nosso coração perante o Pai Celestial, Ele recebe as nossas orações e colhe como um clamor, e a resposta do Senhor virá sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Porque o que te impedia, o Senhor, Ele pagou na cruz do Calvário. Não tem nada que te impeça chegar até o Senhor. Não tem nada, igreja, que te impeça de chegar diante do Pai Celestial. Dobre o teu joelho no chão. Fala com o Senhor. Se você não tem palavras para falar, derrame as tuas lágrimas, porque as tuas lágrimas o anjo do Senhor vai colher e levar até o trono do Senhor. E o Senhor, Ele enviará misericórdia sobre a tua vida. Clame ao Senhor, como a diaconisa Jéssica falou aqui. Se você clamar, buscar o Senhor de todo o vosso coração. A oração sincera agrada ao nosso Deus. O Senhor, Ele não procura palavras bonitas. O Senhor, Ele procura palavras sinceras. Eu não sei como você veio aqui nessa noite,
Mas eu venho dizer para cada um de nós, lembra de lá quando Jesus pagou na cruz do Calvário? Lembra das aflições que Jesus ele passou? Lembra de tudo que Jesus ele passou pela minha vida e por tua vida? Porque tu tem se afastado da presença do Senhor. Eu falei, Senhor, é essa palavra que o Senhor quer que eu leve? O Senhor fala, filha, porque hoje eu vou falar com uma pessoa lá, para lembrar ela que eu paguei um alto preço na cruz do Calvário pela vida dela. Fala, filha, que eu não desisto dela. Fala, filha, que ela pode até tentar fugir, mas eu vou atrás dela. Fala, filha, quando eu tenho um chamado sobre a vida dela, filha, o chamado não vai morrer enquanto ela não morrer. E o Senhor está dizendo nessa noite, para a tua vida, eu estou te dando a oportunidade novamente. Entrou 2026 e o Senhor ele está falando, filha, renova a tua aliança, porque eu quero compromisso contigo. Se tu quer compromisso comigo, filha, volta aos meus caminhos, porque eu paguei um alto preço sobre a tua vida. E a palavra de Cristo vai dizer para nós, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O nosso Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Se o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância, então recebe a abundância do Senhor sobre a tua vida. Porque aquele que tem Jesus dá salvação lá no trono celestial. E quando eu estava ali sentada, Deus falou, fala, filha, que meu filho sofreu por essa sua vida. Fala, filha, que meu filho passou ali na cruz do Calvário, porque não queria, filha, que eu perdesse filho. Os filhos meus, filha, sabe por quê? Sabe por que Jesus sofreu, perseverou até o fim, igreja? Porque Jesus, ele não quer que ninguém vá para o inferno. O nosso Senhor Jesus, ele quer que todo mundo vai morar na Nova Jerusalém. Mas para nós morar na Nova Jerusalém, nós precisamos andar no caminho correto, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim dar ouvido à voz do Senhor e colocar em prática o que ele manda, como diz a palavra do Senhor. Esse ano, como a diaconisa Jéssica falou ali, vamos fazer diferente. Não vamos deixar para depois. Vamos fazer agora. Porque o amanhã não pertence a nós. O amanhã pertence a nosso Deus. Se você deixar para amanhã, o amanhã pode ser tarde. Tawane, o Senhor ele te trouxe aqui, Tawane, porque o Senhor ele tem um grande amor pela tua vida, Tawane. O ministério que Deus tem sobre a tua vida não morreu. O Senhor ele te trouxe aqui, Tawane, para te dizer que o Senhor pagou um alto preço pela tua vida, filha. O Senhor ele pagou um alto preço pela tua vida. O inimigo tem lutado para tu não voltar para a presença do Senhor. Mas o Senhor ele manda te dizer nessa noite, o Senhor ele te trouxe aqui para renovar a tua aliança. Então renova a tua aliança enquanto é tempo, porque o Filho de Deus está vindo sobre essas nuvens, e aquele que tiver preparado vai subir para a nova Canaã. Então vamos preparar a nossa vestes, porque o dia do amanhã não nos pertence. Vamos fazer diferente 2026, igreja. Vamos fazer a obra do Senhor. Quantos estamos aí, pessoas aí fora padecendo? Quantos estão se suicidando? Quantos estão aí afastados da presença do Senhor? E a gente estamos dormindo. Não estamos fazendo o que o nosso Deus ele quer. Então essa é a palavra que Deus ele me concedeu a falar. Se eu passar daqui, não vai ser a vontade do Pai, mas sim a minha vontade. Até que o Senhor me concedeu falar a palavra.
A partir de agora é o Espírito Santo que vai trabalhar nos nossos corações. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja que a paz nos esqueça. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar para nós ir para casa em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Então, quero agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela presença que o Senhor faz em nossas vidas. Pela forma que o Senhor tem nos conduzido, pela forma que o Senhor tem nos fortalecido, nos direcionado. Pai, continue em nosso meio, continue em nossas vidas, continue no nosso coração, continue nos guiando, nos fortalecendo para que cada vez mais, Senhor, nós sejamos obedientes à Sua palavra, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, que a mão poderosa do Senhor, papai, esteja sobre cada família aqui representada, cada lar aqui representado, Senhor, e sejam alcançados pelo Senhor. Aqueles que não puderem estar aqui, Pai, o Senhor vai te encontro, Pai, vai te encontro as necessidades dos teus filhos, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, leva aos lares, Pai, a harmonia, Pai, a direção do Senhor, Pai, habita, Senhor, habita em cada casa desses teus filhos, Pai, para que ali haja harmonia, que haja presença do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repousam sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Os que digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.